Olá, pessoal. Então, resolvi gravar esse vídeo para dar continuidade ao assunto das práticas diárias, né? Que eu tanto falo, tanto ensino, faço mentorias. E hoje eu convidei a minha filha Ágata, que faz uma prática diária dela. Então, eu vou bater esse papo com ela para vocês verem uma jovem como faz uma prática diária aí, é, dentro de tudo aquilo que ela aprendeu na vida, né? Oi, querida. Oi. Boa tarde, bom dia. Não sei que hora que esse povo vai assistir, né? Tudo É, bem? tem isso também. Tem isso também. Você quer fazer? Como é que vai ser? Vai ser perguntas? Eu vou Então, falando. eu vou te fazer umas perguntinhas, né? Eu tô com minha cola aqui para não falar besteira. Depois quem está aqui também com a gente, se quiser fazer pergunta, né? Porque é sempre também aquela que eu estava pensando, daquele exemplo bom para as mães que ficam um pouco preocupadas se os filhos pensam em Deus, né? Se fazem alguma prática, às vezes a gente tem essas dúvidas assim. Então, a primeira coisa que eu vou pedir para você é explicar para as pessoas como foi crescer sendo espiritualista, né? Porque eu não cresci você realmente dentro de um dogma. Conta um pouquinho a sua experiência. Assim, eu acho que na verdade, relembrando hoje, foi muito tranquilo e muito leve. Isso que eu fiquei assim pontuando, eu até anotei isso pra mim. O que na verdade formou a minha base de fé foi justamente não ter um peso do que eu deveria seguir, obrigatoriamente uma direção específica. Eu acho que, assim, eu lembro muito bem, pontos específicos ao longo todo o crescimento. Porque, por exemplo, eu lembro que, ao mesmo tempo que ela nos ensinava, desde criança mesmo, o Pai Nosso, mamãe sempre colocou também mantras. E hoje eu vejo que ela também fazia isso porque era algo que ela levava para a vida dela. Não como, você precisa saber dos mantras. Era a rotina dela, então, obviamente, fazia sentido ela colocar aquilo para nós, porque, ok, ainda não sou mãe, mas já vejo algumas amigas se tornando mães e eu vejo o quanto criança é esponja. Então, se justamente o pai não der o exemplo, a criança também não vai ter aquela referência. Então, eu lembro realmente que mamãe sempre nos repassou o Gayatri Mantra, desde realmente, tipo, desde que a gente estava aprendendo a falar, muito criança mesmo. E eu lembro que tinha também a própria figurinha do Sai Baba. Então, assim, eu inclusive lembro de quando eu comecei a deixar de me referir ao próprio Sai Baba como o cara do cabelão, porque era a minha referência e da bata laranja. É, e que aos poucos também ela foi introduzindo as explicações. Então eu lembro que na verdade não era também só sentar e repetir o mantra sem, digamos assim, sem pé nem cabeça, né? Sem dizer o que era aquilo. Sentava, aí às vezes eu lembro que colocava vídeos em que falava sobre a vida daquele homem. Então eu acho que eu já tinha lá por volta dos seus 8, 9 anos quando você começou a explicar mais quem eram aquelas pessoas que, querendo ou não, faziam parte da vida espiritual dela e que, querendo ou não, acabava nos influenciando. Nunca teve, digamos assim, uma certa pressão também em dizer não às experiências. Então, por exemplo, eu sei que determinada amiguinha ia para a igreja. Mamãe também nunca chegou e falou, não, já que nós não somos, por exemplo, católicos praticantes, você não vai. Eu acho que sempre foi muito aberto, tipo assim, experimenta. Claro que em casa depois é sempre trazer muito os pontos positivos de tudo aquilo que a gente vivenciava. Até que depois, por muitos anos, né, mãe, a gente participou de uma associação espiritual, espiritualista. E ali, querendo ou não, acho que já começou um pouco até pela questão da idade, interesse meu mesmo. Então, a gente trabalhava, tinha vários setores lá dentro. E aí, o que mais fazia sentido, eu, Agatha, com minha personalidade, eu me entrava e participava. Eu acho que sempre foi muito. A palavra realmente é essa, muito leve, e entender que a comunicação em casa era o que mais importava, independentemente do que a gente frequentava. Porque
eu falo brincando que às vezes eu era a ovelha negra, mas assim, brincando. Só que realmente eu era, na verdade, aquela coisa de perguntar, né? Eu sempre fui do por quê? Por quê? Então, por exemplo, a gente ia, rezava determinados mantras, orações, e até hoje, inclusive, quando algumas raras vezes vamos à missa, eu e Adla, meu marido, eu saio da missa perguntando assim, tá, mas por quê? Porque eu faço questão de compreender não dizendo que aquilo é errado de forma alguma, mas na minha compreensão trazer aquilo para o meu dia, para o meu entender o que que de fato aquilo é importante, enfim, para depois repetir e levar adiante, que é algo que, por exemplo, eu faço hoje. Quando eu contei para a mamãe há 2 semanas atrás como era de fato o meu centralizar, sentar, a gente riu, porque é uma mistura assim de tudo que é onde nos resume, onde a gente também fala que religião é sobre amor. Então, porque é isso, é o que eu acredito de forma positiva sobre cada coisa espiritual que eu vejo. Se aquilo agrega para mim, eu acabo trazendo aquilo para mim. Pode ser talvez engraçado para uma pessoa que siga apenas uma doutrina, porque vai olhar para isso e vai talvez achar um pouco estranho, mas na verdade eu acho que faz muito mais sentido eu ter crescido com essa liberdade de falar sobre, então sempre esteve presente. Então, por exemplo, eu lembro que teve uma época que mamãe, até quando ela começou os estudos sobre Jesus Cristo, mas né, de forma aprofundada, aí de repente a gente só falava sobre Jesus Cristo, mas aquilo era muito bom, porque hoje, quando eu tento, porque não é algo fácil, eu tento de vez em quando ler alguns trechos da Bíblia, eu já tenho uma compreensão melhor de como trazer aquilo para essa visão de hoje em dia. Porque eu acho que, ok, é muito bom ler a Bíblia hoje em dia, mas a gente precisa entender em que mundo estamos hoje para de fato traduzir aquilo nos dias de hoje. E eu acho que tudo isso só foi realmente possível devido à liberdade e à comunicação que realmente sempre teve. Eu estou lembrando umas coisas aqui agora, bem engraçadas. Hum, Lembrei, Agatha, que quando nós chegamos no Brasil em 2004, você tinha 8 anos. Você hum. chegou na escola, você se lembra disso, filha? Te perguntaram qual era a tua religião e você disse, eu acho que lá em casa a religião é dos cristais. Gente, eu lembrei disso É, agora. porque eu lembro nitidamente disso. Eu lembro que, por exemplo, era o Pai Nosso junto com o Gayatri Mantra e a pedrinha do. O cristal embaixo na verdade, embaixo do colchão da gente. Era algo que ela realmente, tipo, mamãe nos fazia energizar aquilo e dormir com aquilo. E assim, óbvio que quando talvez você olha para uma criança, pode ser que ela não entenda, mas é uma repetição que hoje, pelo amor de Deus, ainda sou muito jovem, mas já faz muito sentido o porquê e por que repetir isso hoje na vida adulta sem que eu tenha justamente mamãe me lembrando. E que inclusive também é necessário, porque assim, hoje eu acho que a gente tem tanta informação de todos os lados que por mais que possa parecer um pouco chato, é importante lembrar, porque se não fosse mamãe, ao longo desse percurso todo, teve fases em que sim, eu me distanciei. É fato. Claro que acontece de ter vindo morar na minha própria casa enfim, a rotina muda, mas foi muito importante de vez em quando receber aquelas mensagens de mamãe, tipo assim, mas você tá rezando? E aí, muitas vezes eu realmente sim estava e muitas vezes não estava. E a pessoa vai meio que se conhecendo. Então, por exemplo, eu já tive muitas conversas até na minha terapia em que eu falo tranquilamente. Eu preciso rezar para me acalmar. Hoje eu sei que muita coisa, muitas questões que eu crio com ansiedade, eu sei que hoje o sentar, rezar e trabalhar a respiração me ajuda. Da mesma forma, como inclusive eu até anotei isso, o que funciona e o que não funciona para a pessoa. Porque, por exemplo, meditar é algo que eu acho muito bonito, mas é algo que não funciona comigo. E quando eu digo que não funciona, há formas e formas. Então, por exemplo, se eu estou com a cabeça muito agitada à noite, eu coloco realmente uma meditação guiada e aquilo me ajuda super a dormir. Mas aí eu fico até pensando até que parte, talvez, como momento, de se me centralizar no dia, se eu vou dormir, aquilo de fato é a melhor forma. Mas eu sei que se eu sentar durante o dia para meditar, eu me perco em 2, 3 segundos, de repente estou pensando nas coisas que eu tenho que fazer. É o tipo de mente, né? É o tipo de É. mente não funciona. Porque eu quero dizer uma coisa aqui, né? Porque, Rosado, eu tinha depois que eu
combinei com você é que eu entendi o quanto esse vídeo vai poder ser bom para as mães. Porque Uhum, assim, vamos lá, né? Você também participava de Vesac durante muitos anos, então os festivais da Grande Fraternidade Branca, você uhum. rezava domingo para São Miguel, lembra? Então você cresceu As dentro vigílias era algo que eu adorava e era uma repetição da constante ali de mantra e oração. Era algo que eu realmente Eu vi o impacto daquilo. Não, só para deixar claro que você seguia, claro, como você era minha filha e pequeno, o que eu fazia. Achei legal você dizer que realmente eu nunca forcei de ser um peso. E Não. isso, pessoal, eu, viu, mães, eu fiz questão, porque eu fui forçada a ir à missa até eu me casar. Eu lembro disso, que era, não pode ser um peso, não dá para ser um peso. E essa geração dela nasceu em 96. Pra vocês terem uma ideia, a idade de 4 anos, a Agatha está lá na Suíça, me entra dentro de uma igreja, olha para Jesus, lá tinha Jesus na cruz, e ela com aquela voz, sabe como é criança, né, gente? Criança fala alto, igreja da eco. A Agatha, ainda na cruz, vocês não entenderam nada? Então, assim, fica aqui também o exemplo de ter uma filha realmente dentro daquilo que a gente estuda, porque o meu público é esse, né? Dentro de uma nova era. Então, eu tive a atenção de não dar um dogma, mas eu também sabia que eu tinha que direcioná-la para o bem. Então, eu quero deixar isso muito claro, porque às vezes, Agatha, você falou uma coisa interessante aqui. Você até dava, quando eu te perguntava, tá rezando? Então, não é nem que te dava aflição, você até refletia. Por que que eu estou dizendo isso? Cabe aos pais direcionar. Se depois Uhum. o filho vai mudar, quer ir para outra religião, ok? A gente tem que aceitar. Mas nós temos que direcionar. É, E é e isso que eu fiquei feliz, não, filha, 2 semanas atrás, quando a gente. Vocês vão ver agora a prática dela. Porque assim, qual é a minha missão também, né? Como ser uma mãe que estuda espiritualidade na prática e não ser muito chata. Daí Deus me fez lá encontrar um livro dentro do supermercado. é, Sim, gente. E tem tudo a ver com a rotinazinha dela, porque a Agatha até ensina disciplina. Ela ensina as pessoas a ter uma ordem, né? Então agora, filha, conta aí como é que tá hoje a tua prática. Antes disso, só essa questão que você falou de realmente não obrigar, a gente tem até o próprio exemplo, por exemplo, entre eu e Carol, porque eu e Carol, minha irmã, né? A gente conversa muito sobre isso. E às vezes as pessoas até podem pensar, a Carol não reza, né? Tudo mais, porque realmente ela não. Primeiro que ela não fala tanto sobre e pode até nem aparentar, né? Mas na verdade, do jeito dela ela realmente faz. Inclusive, Carol gosta, por exemplo, de meditar muito mais do que eu. E isso foi legal porque, na época, eu realmente seguia muito mamãe, né, no Vesac, nas vigílias, enquanto que ela dava liberdade a gente escolher. E Carol, por exemplo, por muito tempo, ela já não participava tanto desses encontros. Assim, isso é um exemplo de como, na verdade, ela não abandonou nem nada disso, apenas. Mamãe deu mesmo muita liberdade, só que é isso, deu uma liberdade sempre instruindo, porque daí eu acho que isso funcionou pelo fato de quando hoje eu me encontro um pouco perdida, e a palavra é essa, quando ela só vem e diz, mas você tá rezando, é meio que dá para aquele toque, tipo assim, pô, você lembra que é uma coisa que ele faz bem, então volta, sabe? E também liberdade para dizer, volto, mas do meu jeito, do jeito que funciona para mim, porque se ela também, imagine, ela falasse, você tem que começar meditando, fazer determinado mantra, eu acho que também poderia não funcionar. Então, até nisso, ela instruiu, tipo assim, ó, o material é esse. Mantras, canções, orações, ler, afirmações, isso é o mundo que existe, mas encontre o que funciona para você. E sem querer, aí agora eu vou falar aqui como que é hoje a minha prática. Só que sem querer eu acabei formando realmente uma prática bem misturada, mas que funciona para mim hoje e que ainda assim ela muda, né, mãe? Porque as próprias partes assim das afirmações que hoje é a parte que eu finalizo, essas afirmações elas mudam de acordo com o que eu realmente sinto que eu preciso ficar afirmando. Às vezes é muita ansiedade. Às vezes, sei lá, briguei com o Adler, e aí, tipo assim, calma, respira, porque eu sou muito explosiva em casa. Então, ou até me estresso, por exemplo, com o papai. Então, assim, são coisas que mudam, mas que faz sentido ali. Então, hoje o que eu começo?
com a. Eu meio que. Isso é um ponto importante. Eu ainda não tenho meu altar. E eu sei da importância de ter um. Não digo altar é a palavra, né? Mas o cantinho em que a gente tem ali a nossa pedrinha e tudo mais. Isso é uma coisa, por exemplo, que eu, sem problema nenhum, assumo. Eu ainda não tenho, ainda não consegui montar. Ali eu tenho sim, né? Eu tenho a Sagrada Família e o Buda, um do lado do outro. Já começa daí a mistura, mas eu tenho um do lado do outro ali na entrada, que acaba talvez sendo uma espécie de altar, claro, não mexo neles. Mas eu sei que não é, por exemplo, o lugar onde eu sento e fico ali parada olhando para eles. Eu faço na minha cadeirinha e pronto. Eu começo sempre com três ons, porque realmente eu sempre fui ensinada que para preparar o ambiente era bom começar com essa questão até mesmo sonora. E também eu sinto que quando eu faço os três ons eu me acalmo. Então, se eu estou muito dispersa e eu vou sentar ali para rezar naquela hora, eu sinto que, ok, só os três ons ali já me ajuda a concentrou, centralizou, vamos aqui agora rezar. Feito isso, eu realmente começo com o Gayatri, porque por mais que eu queira começar com o Pai Nosso, não consigo, foi embutido assim, assim ficou. Então, realmente faço Gayatri. Algo que mudou é que antes realmente só repetia, imagina as palavras. Hoje eu já entendo muito o significado dele, e então eu acrescento com visualizações. Então, eu me visualizo realmente ali com muita prosperidade, luz. Às vezes eu faço até assim com as mãozinhas, porque eu faço assim, é prosperidade mesmo atraindo aqui, é um momento de luz e é muito importante. Depois eu vou no meu clássico trio, que é Pai Nosso, Ave Maria e o Santo Anjo, porque acho que isso é algo também muito, talvez de apego emocional até, mas realmente não consigo não rezar para o Santo Anjo do Senhor, é algo que acho que toda criança é ensinada e Todo depois só brasileiro reza, não tem jeito, a gente não tem decora. como. E esses, por acaso, eu só faço uma vez cada, porque a maioria das vezes eu sempre repito três vezes, que isso também é outra coisa que eu fui ensinada, e não é três por acaso, existe mesmo o significado, né, da repetição mínima de três vezes, ou de três vezes já passar para nove, e aí isso vai muito do meu dia, porque às vezes eu sempre falo, eu sei que eu preciso rezar, eu sei que vou melhorar agora, mas também repetir nove vezes cada um não vai rolar. E aí, sem pressão, eu faço. E aí, claro que eu prezo muito. Eu acho que isso pode ter sido uma mudança até mesmo de vida. Pós-pandemia, a gente está muito em casa, a gente adquiriu muito isso, tanto eu quanto o Adler temos uma vida muito dentro de casa. Então, eu prezo muito pela proteção, mas talvez não de uma forma como antigamente, naquela rotina de sair para cima e para baixo, eu tinha. Porque eu lembro muitas vezes que quando eu não rezava, eu sempre chegava em casa da faculdade, da escola, e eu dizia, mãe, eu preciso de uma limpeza, porque eu ficava pegando mil em umas energias, não dava conta daquilo e podia ser às vezes uma dor de cabeça que fosse, mas ela existia. Então hoje eu sim peço proteção, inicialmente, mas sinto que pelo tipo de vida que eu levo hoje, não tanto quanto uma vez. E eu acho que isso é realmente uma questão de não estar tanto assim no meio do movimento das pessoas. Coisa que quando vou num shopping, já, por exemplo, já sinto o contrário. Tipo, meu Deus, por que que eu não fiz o São Miguel antes de entrar aqui? Mas basicamente, então, eu vou para a oração de São Miguel. E aí já imagino realmente. Eu trabalho muito com essa questão de visualização, não sei se também por conta do meu trabalho, que é um pouco mais artístico, então eu consigo ter uma mente muito afiada em questão de visualização. E aí eu sempre imagino as coisas da gente aqui em casa, eu, Potter, cachorro, até o carro na rua, sendo é, protegido por um manto azul. Em seguida, eu vou para o tubo de luz, que é algo que, se vocês me pedirem para escrever hoje, não sei porque foi algo que entrou na minha cabeça aqui, eu sei decorado e decorado está. E aqui sim, eu acho que insisto nessa questão, né, de proteção entre São Miguel, Arcanjo e depois o tubo de luz, mudando as cores, e ali entra também as aulas que a gente teve, né, mãe, várias vezes, das cores dos raios, e isso também ajuda bastante, entender das cores dos raios, para então visualizar melhor isso. E depois eu faço o Gayatri Mantra de novo para fechar esse momento principal, porque eu realmente sou muito apegada a esse mantra, eu realmente gosto muito. Porém, hoje o que que eu acrescentei, que aí começa um pouquinho mais de mistureba?
Eu faço Salmo 34 inicialmente, a leitura no caso, porque eu até anotei aqui, que é realmente para uma questão de fortalecimento da minha fé. E é impressionante porque eu comecei a fazer isso, acho que de uns 2, 3 meses para cá, então é muito recente. E a cada leitura que eu faço, eu percebo mais o significado que tem por trás dele. E realmente eu vejo quanto ele, eu acho que não vou tirá-lo mesmo da minha prática, trocá-lo, enfim, porque eu sinto que é realmente assim, eu acredito nisso. Eu acredito em Deus, eu acredito em tudo que ele tem para nos oferecer. Então, eu preciso fortalecer. E, enfim, é um salmo realmente muito bonito. Depois, eu vou para o Salmo 23, que é mais ainda de afirmação da minha fé em Deus. E é engraçado porque vários trechos do Salmo 23 são muito falados, né? Assim, em livros, comentado enfim, nas próprias redes sociais a gente vê também bastante isso. E eu não sabia que faziam parte do Salmo 23, então isso tem sido um descobrir legal e ler ele por inteiro tá fazendo cada vez mais sentido. Depois disso, para finalizar, então, é que eu vou para o livrinho atualmente que mamãe me deu, porque óbvio que nós podemos fazer afirmações, de livre própria vontade, não é? O que nós sentimos que precisamos estar afirmando, nós afirmamos. Sendo que esse livro eu achei realmente ele muito legal que o momento me repassou, porque tem já meio que frases prontas, caso você não saiba, se referir a que determinada situação, momento, de uma melhor forma. Ele meio que te dá realmente algumas afirmações já prontas. E como casou com algumas coisas que eu tava passando de ansiedade e tudo mais, eu falei, ah, vou repetir aqui, tá pronto, não vou. Já que existe, para que eu vou inventar? Vou aproveitar. Então, eu pego realmente o livrinho e estou fazendo nesse caso mais voltado para minha ansiedade, tem me deixado realmente muito mais tranquila. Agradeço, agradeço, e eu não consigo começar o meu agradecimento agradecendo pela oportunidade de um novo dia. Literalmente, eu agradeço por isso. Eu sempre peço para ser guiada, para que tudo me direcione, as bênçãos que a gente receba sejam escolhidas, enfim, realizadas, com muita sabedoria. E basicamente é isso. Depois eu faço o sinal da cruz, agradeço. E pronto, basicamente. E assim, todos os dias, eu acho que é questão do horário. Eu sou uma pessoa muito matutina, então eu faço sempre pela manhã, mas eu também não faço assim que acordar, mas eu também não saio de casa sem rezar, porque eu sou um pouco robô nisso. Eu sinto que se eu colocar o pé pra fora de casa sem rezar, meu dia já vai dar errado. Ainda tem algumas crenças ali que eu sei que meu mental é muito forte, então também trabalho muito isso. Mas basicamente é isso. Então eu passo literalmente por uma série de mantras com orações e hoje eu também faço a leitura de alguns salmos e depois ainda com mais afirmações, repetição de afirmações. Hoje eu me encontro dessa forma. Sou muito adepta a mudar, mas é algo que é basicamente isso. Eu acho que quando eu conversei com mamãe e repassei que eu estava fazendo isso, a gente sempre precisa da afirmação da mãe, né? Não tem como a gente fugir disso. E aí, quando eu vi que mamãe deu o selo de aprovação, eu falei, então vou continuar aqui pra minha. Não, eu achei super interessante porque faz parte do meu trabalho, né? Eu tenho mentorias para ajudar as pessoas a ter uma prática diária. Eu sempre tive muito, isso ela já falou várias vezes aqui, vocês já ouviram, eu sempre estive atenta a não forçar a Ágata, porque por conhecê-la, eu sei que eu não posso forçá-la. Até isso aqui, novamente eu estou dizendo, essa live fica aqui para as mães que têm aí criança índigo, cristal, tá vendo, gente? A gente consegue, ó, respeitando o jeitinho deles, entra na cabecinha deles. Agora, só que a gente tem que estar aberto para o jeito deles serem, para o questionamento, né? E como eles vão usar. Então eu fico assim, não tenho, querida, como não dizer que muito honrada de ver que deu certo, né? Porque você está aí com 29 anos, agora é daqui para melhor e vai fazendo as suas mudanças, mas o que que eu quero dizer que deu certo? É uma pessoa de bem. Eu sempre falo isso para os pais. É por isso que a gente tem que falar de Deus dentro de casa. O que eles vão fazer depois, a gente tem que ter
a sabedoria de aceitar, tá? De repente, amanhã a Agatha quer participar aí de uma outra religião. Tudo bem, eu já sei que ela é do bem. E isso a gente tem que falar, porque é um erro grave, assim, eu tenho que aproveitar, Agatha, porque o público vem e ouve, tem que pegar isso. Até os 15 anos dela, eu tomava muito conta dela energeticamente, por quê? Isso, ela tem 29 anos. Então, você imagina você aí agora com um adolescente em casa ou com uma criança. Eles já são a evolução dela, tá bom? O que que eu tomava conta? Energia, sabedoria e poder mágicos, eles nascem com isso, gente. A Agatha lia pensamento, a Agatha caladinha, fechada no quarto dela, ela ficava com o mental dela mandando as mensagens para mim mentalmente do que ela queria. Eu preciso dar esse exemplo para vocês. Então, por isso que eu observava e eu tinha um cuidado dela crescer assim, uma pessoa do bem. Eu sei que a minha filha é uma pessoa do bem. E é isso que a gente tem que se preocupar, mais do que forçar o dogma, porque você viu que ela falou várias vezes. Eu faço tudo isso porque eu ia, mas não era obrigada, gente. Agora, você que tem filho ainda mais jovem, é assim que eles pensam, porque a gente na minha geração, ou até um pouquinho depois, eu vejo aí o pessoal que está com 40 e poucos, a gente cresceu com muita crença, muita obrigação, que se você for parar para pensar, ai, que saco que era. A geração deles não vai passar por isso. Eles não vão fazer isso. Então, querida, adorei. Assim, eu Vai ser tinha mais uma. divertido aí se vier o netinho, né? Porque eu já estava vendo assim as coisas que a mãe não gosta de pressionar, não sei nem se ela vai querer, mas vai ser porque é uma evolução, tá? O não forçar, porque eles vêm, você vê, eles têm muito amor em Deus, né? Nós somos todos filhos do Criador, mas eles vêm sem crenças. Então a gente tem que tomar cuidado para não colocar. Diga, amor. Não, e depois, assim, também ver como até dentro de casa as coisas vão mudando, porque, querendo ou não, quando lida só com o filho e os pais, é uma cultura que existe ali. E aí depois, quando se junta com outra cultura, outra família, você também tem um choque. E aí natural. Só que eu acho que quanto mais leve tiver sido o aprendizado para aquela pessoa, também vai ser leve lidar com outras pessoas que são de outras, enfim, de outras doutrinas. Porque, por exemplo, eu vejo que eu tive talvez sorte, enfim, mas que Adler, apesar de ser muito medroso, porque quando a primeira vez que eu fiz um mantra na frente dele, ele olhou para mim e ele fez misericórdia. Mas, e isso também tem que ser dito, porque, querendo ou não, quando a gente fala algo, lê algo do sânscrito, enfim, é óbvio que ainda é algo muito é, visto com pouco bons olhos, né? Vamos ser sinceros. Então, assim, ele era muito acostumado a ir todos os dias no domingo na igreja. E aí foi engraçado, porque quando a gente se juntou, eu pensei, ele vai querer manter essa tradição e eu vou ter que lidar com isso. E aí é engraçado porque, um, ele nunca me obrigou também a, tipo, imagina, ir pra missa com ele. E dois, eu percebi o quanto ele também deixou de ter essa aproximação com a igreja. Só que daí eu falei, opa, peraí, porque pra mim é muito importante a espiritualidade. Então, talvez foi onde eu vi também, ok, então talvez não vai ser a igreja que eu estava particularmente, acho que eu tinha até conversado com mamãe, eu fiz, mãe, eu acho que eu vou começar a frequentar mais a igreja, porque a família do Adler é muito católica, então assim, eu vou ter que dar o meu jeito ali. E aí, no fim, na verdade, foi muito legal, porque. E mamãe super adepta, tipo assim, se você precisar de ajuda a entender alguma coisa, você me fala. E no fim nem precisou, porque eu percebi o quanto que Adler acabou normal, tendo um pouco de distância, por talvez justamente ter sido sempre obrigado. Então, quando ele criou o dele, se distanciou, né? É um exemplo. E aí hoje ele retoma. E aí já teve épocas da gente sentar e rezar, ter esse momento juntos, da mesma forma como hoje estamos num momento em que a gente reza juntos, mas cada um tem o seu momento. Adler, por exemplo, adora ler a Bíblia. A gente tentou juntos e eu olhei para ele e fiz, eu não estou entendendo bolhufas do que você está lendo, porque realmente, assim, a Bíblia não é um livro fácil. Por isso, inclusive, que eu acho que eu estou gostando tanto dos Salmos, porque são partes que eu olho e falo, meu Deus, eu estou conseguindo entender algo aqui. E, enfim, cada um realmente tem a sua forma. E também como hoje
só dele ouvir, porque esse meu momento que eu falei pra vocês é realmente um momento só eu, comigo mesma. Mas ele escuta, porque, por mais, enfim, aqui em casa também não é muito grande. E hoje, quando eu chamo ele pra rezar, ele faz tudo igual. Ele sabe tudo de luz decorado. Inclusive, um dia, quando eu comecei a Amada Presença Sou, eu esqueci ele. Amada Presença Sou. Eu até parei e olhei. Eu, tipo, não estava esperando por isso. E o próprio mantra, ele também fala. Óbvio que talvez ainda não saiba exatamente o que está repetindo ali, palavra por palavra, mas ele já repete. E aí eu vejo também o quanto é uma questão de respeitar muito o espaço do outro, mas sim aquilo, igual a mamãe fez, né? Eu respeito a forma como você vai aprender, mas insistindo. Porque talvez se eu também não tivesse insistido para Adler de dizer eu preciso de um momento espiritual, eu preciso ter isso na minha vida, talvez tivesse abandonado ele 100% a parte espiritual dele e por estarmos juntos, talvez, quem sabe, eu teria ido por esse caminho, onde mamãe mais ainda teria que me lembrar, você tá rezando? E aí poderia ter sido muito complicado, mas eu acho que foi tão bem enraizado dessa forma de mamãe que hoje eu consegui, acho que vencer meio que isso aqui para casa, que é um momento importante e, enfim, eu acho que é um lar muito mais tranquilo. Nesse caminho da Ágata, a Ágata é reikiana, né, filha? A Ágata Uhum. fez constelação, tomou muito floral quando era pequena e assim, Até hoje. pois é, não comigo. Então, eu gosto de deixar isso aqui. Não faz constelação comigo, eu sou mãe. Então, faz com. Eu posso até orientar, né? Olha, tem essa pessoa que eu sei que é boa, mas ela faz terapia com psicólogo. Então, é um conjunto de coisas, né? Dela sempre sabendo que ela tem que cuidar dela. E a Carol também, né? A mesma coisa. A Carol fez constelação, Carol é reikiana, Carol tem umas experiências com reiki engraçadíssimo, porque é totalmente diferente da Agatha como pessoa. A Carol, ela tem aquelas experiências assim, ela tem que, as coisas têm que acontecer para ela ver. Mas era isso que eu queria. Eu acho que ficou super assim importante esse vídeo, né? De Eu vi que a falar. Miriam escreveu aqui um, o que eu senti que melhorou na minha vida de forma prática. A minha ansiedade. Minha ansiedade voou assim. Quer dizer, eu acho que enquanto eu tenho constância, eu realmente consigo lidar de uma forma muito melhor com todos os desafios que vêm. Isso desafios, às vezes, próprio do trabalho, que é o realmente que eu mais, às vezes, lido, porque eu sou uma pessoa é, muito rápida, assim, para tudo. E às vezes eu não tenho tanta paciência com coisas que não são tão no meu ritmo. E ao invés de eu só aceitar, eu faço algo muito ruim, que é gerar uma frustração e ansiedade em mim. E aí eu começo a rever tudo, começo a surtar. Adler, já sabe? Eu começo, Adler, Adler. Então eu percebo que quando eu tenho esse meu momento, por isso até que eu acho que eu coloco ele realmente no começo do meu dia, as coisas literalmente fluem de uma maneira absurda. Eu não tenho esses mini surtos, digamos assim. Inclusive, a ponto mesmo de eu já ter, né, mãe, terminado a minha terapia já tem um tempo. Eu fazia realmente acompanhamento com a psicóloga e aí eu já recebia alta e, enfim, isso é meio que nítido, Estou né? lembrando aqui, você fez muita coisa, porque eu sou muito esquecidinha. Acho que a Ângela vai lembrar, que a Ângela estava lá em Natal. Toda a celebração de Magnify the Healing você estava, você cresceu com Sim. isso, você cresceu estudando os raios, assim, 2 ou 3 vezes por semana você estava lá ajudando aqueles trabalhos de porta aberta, que isso é muito comum. Eu vou falar Brasil, porque eu estou achando que eu vou colocar a legenda desse vídeo, que ficou ótimo, Agatha, para os italianos. A gente nem vai gravar outro, porque ficou Uhum. ótimo, ficou, Ângela? Que está desde o início, é um exemplo muito bom. Então, assim, são coisas também que às vezes as pessoas não entendem, né? Aquela associação espiritual, você vivia muito lá. É, Então, é. assim, você passou por muitas coisas que era o que eu sempre vivo e vivo hoje, né? Sim, eu acho que realmente é isso de que como é que a gente fala aquela frase? Espeto, casa de Casa de ferreiro, espeta de pau. aquele famoso não tem muito milagre. Eu acho que tem que ser uma insistência muito leve, porque, por exemplo, eu ajudo mamãe muito nas coisas até de trabalho dela, né? E às vezes ela me manda, né? Tipo, filha, vamos organizar aqui tal meditação que ela gravou e editar e tudo mais.
E eu acho incrível, mas realmente quando eu paro para pensar, eu vou usar a meditação da minha mãe, eu mando para todo mundo, tá, gente? Eu mando para absolutamente todo mundo, eu mando para Adler, eu mando, eu divulgo mesmo porque eu sei o quanto funciona. Mas é aquilo, é a minha mãe. Então quando eu escuto ela dizendo fecha os olhos, eu já penso assim, aquela rebeldia que eu sempre fui rebelde sem causa, eu digo, não vou fechar, mãe. E então, assim, é um pouco que. É basicamente isso que mamãe justamente falou. Tem que insistir, mas de uma forma muito leve, porque eu vejo até um exemplo nada a ver. Meu pai com minha avó. Nossa, é tipo, ele sabe que ela tá certa, mas ele não vai dar o braço a torcer dizendo que tá certo. Então, assim, de uma forma muito sutil, porque fica, e a pessoa sabe que aquilo faz bem, o pai não vai fazer nada assim no intuito de fazer mal, né? Então, assim, é muito importante insistir, mas até Eu certo acho ponto. bem, eu acho isso tão importante porque eu vejo com as minhas clientes. Acho que isso aqui, acho que a Ângela está aí como vó já, né? Entendeu? Né? Como passar para o Miguel as coisas, tá vendo? Então a gente no respeito, passar, mas também estar aberto e se a base existir, que é principalmente o amor a certos seres, né, gente? A gente falou muito em Saibaba, mas está lá Jesus, está Maria, essa menina fazia todos os rituais de Natal e tudo, daí fica, né? Teve um momentinho que você e o Adri faziam o Evangelho do Lar, não faziam? Eu Pois é, achava teve lindo isso. aquilo. A gente fez acho que 3 anos seguidos, que a gente comprava um livrinho e tinha mensagem. Isso, por exemplo, foi uma coisa que a gente meio que trouxe porque a família dele fazia toda quarta-feira, com a Bíblia. E a gente trouxe meio que assim, ok, vamos, funciona para os dois e vamos adaptar para nós. E eu acho que tem 2 anos que a gente não comprou mais o livro, mas porque adaptamos para cada um ter a sua forma. Basicamente isso. O que que você quer falar mais, Agatha? Não, essa história do tubo de luz que eu lembro quando era na época da escola, nas provas, eu acho que um misto, né, de muita coisa na cabeça. Eu estudava muito, né, mãe, em casa, só que eu chegava na prova e, assim, dava aqueles brancos, era algo, assim, terrível. E aí, mamãe foi me ensinando, então, assim. Coloca, pensa no tubo de luz amarelo para quando você vai começar a prova e você vai lembrar de tudo. E assim, eu fazia porque a gente segue muito o que mãe fala. Se eu entendia, eu acho que na época eu não entendia, mas funcionava. Então foi, acho que criando uma fé ali silenciosa e hoje, porque depois de realmente de adulta, né, mãe? Realmente fui estudar com consciência os raios e faz tudo muito sentido, né? O quebra-cabeça vai se montando. Mas são coisas que justamente é isso. Mamãe meio que fazia, filha, faz então. Ela falava, né? Reza pra São Miguel. E aí, na época, ela acho que nem para misturar, nem falava tanto do azul, do São Miguel, mas aí ela falava, e se imagina dentro de uma bolha amarela, e que as coisas vão, você vai lembrar. E assim, ela só falava isso e acabou, porque também ela ficava, imagina, eu voltar da prova e ela falava, você fez? Ah, mas você não fez, por isso que não deu certo. Então, assim, também não, realmente não funcionaria. Eu ia lá pra cara dela e falar, então pronto, vou imaginar preto. Não sabe aquela coisa de birra mesmo de criança. Então assim, isso eram coisas que eu lembro que existia no nosso dia a dia, eram frases e assim, entra, né? É aquilo, criança é esponja, ela absorve mesmo. Então eu fazia, talvez no subconsciente, mas que é o subconsciente depois justamente de entender o poder do subconsciente, o quanto realmente aquilo funciona, aquilo pega. E aí, quando foi realmente assim, crescendo, me tornando adulta, com vontade própria, zero obrigações, aí é que eu fui meio que assim, estudando, lendo, até porque, por exemplo. Até questão de leitura, né, mãe? Às vezes a gente passa um livro, não vai ser todo o livro que eu vou sentar, ler e querer. Eu acho que tudo tem seu momento. E eu nunca vou esquecer do Poder do Agora, que eu acho que mamãe tanto me falou. E eu comecei a ler e eu não peguei. Eu não peguei a leitura e depois acho que de pelo menos 5 ou 6 anos, sozinha, porque o livro colocava na minha frente, eu falava, eu sei que aquilo é importante, mas vai chegar o momento dele. Mas assim, eu precisei amadurecer, talvez da vida, para poder sentar e ler e aquilo fazer sentido.
Então, até isso. Enquanto que hoje, por exemplo, quando ela me deu esse, era muito porque precisava ser, né, mãe? Então, isso aqui, mamãe me deu. Eu larguei os meus outros livros, sentei em um final de semana li tudo e acho hoje uma das melhores leituras que eu já fiz. Então, assim, há momentos e momentos. E até essa coisa de escolher uma religião, né? Eu acho que escolher uma religião é uma coisa, outra coisa é a pessoa ter que ser obrigada a escolher uma instituição. Que isso eu acho que é o problema da maioria das pessoas hoje. Elas se colocam em instituições e as instituições nem sempre replicam a religião como ela deve ser, independente de qual for. Então, assim, há momentos e momentos. E até essa coisa de escolher uma religião, né? Eu acho que escolher uma religião é uma coisa, outra coisa é a pessoa ter que ser obrigada a escolher uma instituição. Que isso eu acho que é o problema da maioria das pessoas hoje. Elas se colocam em instituições e as instituições nem sempre replicam a religião como ela deve ser, independente de qual for. Foi tanto ter a liberdade de mostrar tudo, até porque, por exemplo, a vovó, né, mãe, sempre muito católica, até nos últimos anos é que ela também se abriu para conversar com a filha dela que, igual aqui, levava diversos assuntos. Eu acho que a vovó também teve que abrir mão ali de algumas coisas que ela entendia para falar, ok, minha filha tá falando de outras coisas, provavelmente um dia minha neta vai falar justamente outras coisas, então vou ter que abrir mão aqui e entender. E aí, eu acho que hoje faz muito mais sentido. Sim. A gente vai ver essa questão da linhagem familiar, né? Eu sempre digo, tá até escrito lá no meu livro de chakra, né? A devoção eu aprendi com a minha mãe, que Uhum. depois eu a transformei. Sim, então vocês estão vendo, consegui criá-la sem ter. E olha, gente, isso aqui tem que ficar. A Adriana está aqui, né, com filho adolescente. Repito, o pessoal, filho mais jovem, vocês estão vendo quantas vezes ela falou: se forçar, não fazem. Aí a gente pode depois fazer uma outra live, o problema das escolas. Aí a gente vai entendendo o problema da. Porque olha como ela raciocina. Eles têm que entender, tem que ser no tempo deles. Foi É, maravilhoso. Muito obrigada, filha. Obrigada a todo mundo, viu? Beijinho. obrigada.